Bem-vindos à nossa aula teste. Vou aqui já projetar para vocês. Bem, então, primeiramente, sejam todos bem-vindos à aula teste com a temática A Importância da Comunicação e da Integração entre Setores para o Sucesso Organizacional. Provavelmente, essa aula é para o curso, técnico de marketing, e eu sou o professor PhD Diego Jacob. Mas falar aí um pouquinho de mim. Quem sou eu? Atualmente eu sou professor da Unialf e do IPOG, nas cadeiras de marketing, e sou professor do IPAM, que é uma universidade de Portugal. Sou graduado em administração e também em gestão de marketing. Sou especialista em gestão de pessoas e marketing, especialista em gestão executiva e inteligência de mercado, especialista em growth marketing, mestrado em desenvolvimento regional, com foco em marketing digital, e o doutorado fora do Brasil, reconhecido aqui também no Brasil, em marketing e estratégia. Uma visão geral sobre as minhas competências profissionais são das áreas do marketing, vendas, telemarketing, administração, recursos humanos, eventos e direito. Eu fiz direito também até o 7º período, passei no mestrado, nunca mais consegui voltar. Minhas experiências setoriais perpassam, então, para as áreas de telecom, do agro, prestação de serviços, saúde, indústria, segmento de imobiliária e distribuição de tecnologia. O que me dá essa oportunidade de trocar conhecimentos com vocês. Bem, quais são os objetivos deste curso, desta aula especificamente? Então, o objetivo geral é compreender o papel estratégico da comunicação organizacional, da integração entre os setores para o sucesso das organizações, destacando, claro, o marketing como agente articulador de processos. Objetivos específicos, nós temos aí conceituar a comunicação organizacional, integração de setores, identificar os principais tipos e fluxos de comunicação, analisar os impactos da falta de comunicação, compreender uma visão sistêmica do marketing, aplicar conceitos teóricos e práticos dentro do mercado e, por fim, desenvolver aí um senso crítico. Como metodologia, a proposta dessa aula é constituí-la como uma aula introdutória de conceitos e temas sobre comunicação organizacional, uso de recursos pedagógicos, de recursos audiovisuais, design thinking, algumas atividades aqui dentro da aplicação da aula, exercício lúdico, dinâmico em aulas futuras, textos complementares, tá? Perpasso aqui, exatamente aqui na figura ao lado, atividades práticas, aulas expositivas, dinâmicas, estudo de caso, isso tudo está contido no nosso plano de aula também. E aqui eu gosto de introduzir a nossa aula, diferenciando que vocês precisam fazer alguns apontamentos. O que seriam esses apontamentos? Vai diferenciar aí no seu caderno o que é conteúdo, o que é insight e o que é to-do. Conteúdo é apenas informações técnicas. Insight é que, baseado nessa informação, neste conteúdo, dá para fazer isso. E o to-do é para executar esse insight, ok? Bem, então vamos agora mergulhar aí na nossa temática. Todo mundo aqui já trabalhou ou vai trabalhar em uma empresa onde o setor culpa um outro, certo? Por exemplo, marketing culpa vendas pelo resultado, vendas culpa operações e assim sucessivamente. Mas, no fim, quem paga o maior preço é o cliente. E é sobre isso que a gente vai falar exatamente. Por que a comunicação e a integração entre setores não são apenas um detalhe, são estratégias de sobrevivência do negócio. Então, o marketing, ele não funciona sozinho. As estratégias brilhantes fracassam por faltas de comunicação. Tipo, nossa, eu tenho uma estratégia aqui que vai bombar. Mas
se há falha, se há ruído na comunicação, mesmo sendo a estratégia, a chance de fracassar é alta. Então, o papel do marketing é articular entre as áreas. Eu, por ser um profissional do marketing há mais de 20 anos, eu sempre trago que o marketing ele é um sanduíche. Eu preciso de áreas de cá e áreas de cá e o marketing no meio. Então, ele faz essa interconexão. A comunicação com base na experiência do cliente. Né? Hoje, a gente preza muito pela experiência do cliente. O cliente ele não se importa de pagar mais tendo uma experiência ímpar. Então, pensa aí numa campanha bem planejada, mas o estoque não estava preparado. Ou seja, o cliente vê uma propaganda, vai até o ponto de venda, que pode ser virtual ou físico, e o que acontece? Não tem o produto. E aí o cliente, o consumidor, vai ficar frustrado. Então, outro exemplo, uma promoção divulgada sem alinhamento com vendas. Traz o quê? Uma perda de credibilidade. É o que mais acontece quando as empresas não têm uma comunicação sinérgica. E aí eu pergunto para você, na experiência de vocês, quem costuma ser culpado quando algo dá errado numa empresa? Vamos pensar aqui em sala de aula? Saí mal na prova, fiquei de recuperação. Quem é a culpa? Sempre do professor, não é? Será mesmo? Bem, e quais os benefícios, então, da gente estudar essa temática? Redução de retrabalho e conflitos internos, maior agilidade na tomada de decisão, alinhamento estratégico entre as áreas, melhoria na experiência do cliente, aumento da produtividade e do engajamento, consistência da marca em todos os pontos de contato, melhores resultados de marketing e vendas. E lembre-se, marca forte para fora. Voltamos, né? Conexão deu um gritinho aqui. Então, vimos aqui esses benefícios. Bem, o que é comunicação organizacional? Abre aí o repertório de vocês. Escaneie esse QR Code ou acesse esse link e escrevam aí para mim algumas palavras que você acredita ser comunicação organizacional. Pronto. Feito isso, vai aparecer aqui para a gente uma nuvem de palavras e aí a gente vai discutir se essas palavras é realmente, ou melhor, são comunicação organizacional. Bem, então, comunicação organizacional é o processo de troca de informações entre indivíduos e setores. Vai além do e-mail ou de uma reunião. Envolve cultura, liderança e processos. Exemplo, Nubank e Google valorizam a comunicação aberta, rápida e transparente entre equipes. Integração entre setores é a coordenação e alinhamento entre áreas para objetivos comuns. Foco em processo, não apenas em departamento. Então, a Amazon, ela tem o marketing, logística, tecnologia. Ambos trabalham de forma integrada para garantir a promessa de entrega para seus clientes. Diego, mas e quais são as vantagens e desvantagens da gente estudar isso ou colocar isso em prática? Vantagem: melhor fluxo de informação, decisões mais assertivas, menos conflitos internos e cliente no centro das ações. Desvantagens: excesso de reuniões improdutivas, sobrecarga de informações e falta de clareza e responsabilidade. Ok? Lembre-se que a integração não é bagunça, é organização conectada. Bem, então vamos contextualizar isso. A comunicação organizacional é como um ativo estratégico. A integração entre setores, uma vantagem competitiva. Juntando os dois, a falta de comunicação vai me gerar retrabalho, pensa aí vocês estudando,
Chega no final do ano, tem que fazer recuperação. É um retrabalho. Atrasos, conflitos e perda de desempenho. Então, lembre-se, lançamento de produtos que fracassam não por ter estratégia errada, mas por falhas internas em alinhamento. Vamos fazer um lançamento, mas aí o produto não chegou na data. Comunicação interna como pilar de gestão. Então, nós temos aqui o tipo de comunicação formal e informal. E essa comunicação, ela pode ser vertical, horizontal ou diagonal. Ok? Fluxo de comunicação entre áreas deve ser essencial. Barreiras, ruído, ego, hierarquia, falta de processo, tudo isso atrapalha na comunicação. Precisamos de ter uma liderança com um comunicador-chave. E a cultura organizacional e consistência da mensagem. Né? Então, a empresa ela tem que ter como cultura organizacional essa comunicação 360 e ter a consistência de mensagem. Não é eu conversar com a minha equipe, com outros setores uma vez no ano. Então, a integração dos setores e uma visão sistêmica. Então, colocar o fim de ilhas organizacionais, departamentais, ter uma visão sistêmica, empresa como um sistema integrado, todas as áreas conversando entre si. Integração entre todos os departamentos, marketing, vendas, operações, financeiro, RH. Quais os impactos disso? Uma melhor experiência do cliente, um crescimento sustentável e menos erros estratégicos. Quais ferramentas e práticas, então, para melhorar essa comunicação? Reuniões interdepartamentais produtivas, squad multidisciplinares, que são dividir o objetivo em pequenas partes, plataformas colaborativas, eu coloquei aqui um videozinho do Trello, indicadores e OKRs compartilhados, feedbacks constantes e tecnologia com apoio, não como confusão. Como que eu aplico isso tudo no mercado, Diego? Então lá, criar rituais de alinhamento. Por exemplo, reuniões semanais, entre departamentos, reuniões mensais também entre departamentos, reuniões de pré e pós-campanha, especificamente do marketing, né? Então, antes de lançar uma campanha, eu verifico o estoque, confiro no financeiro sobre preço, se a equipe do marketing, ou melhor, do comercial, está preparada, tem alguma dúvida para falar do produto, minha capacidade de atendimento. Então, lembre-se, comunicação não pode ser quando dá tempo. Tem que virar rotina institucional. Depois, definir metas comuns e indicadores integrados, né? Então, criar metas compartilhadas, por exemplo, quantos leads gerados pelo marketing? Quantos desses leads foram convertidos? Promessa de campanha versus capacidade operacional. O custo de aquisição de cliente versus LTV, né, o tempo de vida daquele cliente, experiência do cliente. Então, empresas que usam OKR conectam marketing, produto, venda, tudo com um único objetivo para evitar conflito. E lembre-se, se o marketing bate meta, o cliente reclama, isso é um sucesso. Terceiro, padronizar fluxo de comunicação, né? Então, definir quem comunica o que e para quem, criar processos claros de aprovação, padronizar briefing de campanha, centralizar informações importantes, tá? Em um único documento, vamos criar aí o lançamento das campanhas. Quais serão os canais oficiais para a gente comunicar isso para o mercado? E lembre-se, comunicação boa não é o que fala muito, é o que organiza bem. Quarta parte, né? Estimular a cultura de diálogo transparente. Né? Então, as empresas estimulam pergunta entre áreas, reduzem o medo de errar, incentivam a troca de informações e valorizam a escuta ativa. Lembre-se, cultura como estratégia do café da manhã. A comunicação é que define o cardápio. Quinto pilar, marketing como ponto entre os setores. Então, traduzir dados em decisões, alinhar discurso interno e externo, garantir consistência da marca, conectar a experiência do cliente às áreas internas, tá? Então, lembre-se, ou você conecta áreas, ou vira só um setor de post. E aí é um problema. Sexto passo, feedback contínuo e estruturado, né? Então, feedback periódico entre os setores, avaliação pós-projeto, reuniões de lições aprendidas. Então, o que funcionou, o que não funcionou, onde houve falha de comunicação.
e como evitar na próxima vez. O resultado é o aprendizado organizacional e a melhoria contínua. Então, lembre-se, empresa que não aprende com os próprios erros, repete eles em escala maior. E aí, pergunto para a parte da aplicabilidade aqui do mercado. Se vocês fossem contratados hoje como analista, assistente, enfim, qual dessas práticas vocês aplicariam primeiro? E por quê? Boa pergunta, né? Para reflexão. Bem, eu trouxe um estudo de caso aqui de uma empresa X, né? Em que ela traz aí um varejo, é uma empresa de varejo digital, de médio porte, que lançou a campanha Semana do Desconto Máximo, oferecendo aí desconto de 40% e frete grátis. E a estratégia do marketing era consistentemente bem planejada do ponto de vista operacional. Só que teve problema, porque não havia integração entre as áreas, né? Então, as vendas não recebeu todas as informações, as operações não preparou o estoque e o saque não foi treinado. O caso, então, evidencia que o fracasso da campanha não ocorreu por erro estratégico, mas por falta de comunicação e integração entre os setores. E aí eu coloquei algumas perguntas e já coloquei também algumas respostas, né? Como o nosso tempo aqui é 20 minutos, a gente não vai entrar nele. Trouxe aqui uma parte de quiz, né, para a gente fazer aqui um overview do que a gente aprendeu. Então, qual a principal função da comunicação organizacional? A, B, C, D ou E. Acertou quem marcou a letra B, trocar informações estratégicas. A integração entre setores impacta diretamente qual departamento? A, B, C, D ou E? Tá mais fácil que tudo, né? Letra D, toda a cadeia. Terceiro, um risco de integração mal planejado é A, B, C, D ou E? Acertou quem marcou a letra C, excesso de reuniões improdutivas. Quarto, a visão sistêmica entende a empresa como A, B, C, D ou E? Marcou quem marcou, ou melhor, acertou quem marcou a letra C, um sistema integrado. E 5, no contexto do marketing, a comunicação interna é letra C, estratégico. Então, para a gente trabalhar mais uma atividade lúdica, inclusive, encontre aqui no quadro as palavras relacionadas com a comunicação organizacional e a integração entre os setores. As palavras que a gente trabalhou aqui hoje. Essas palavras podem estar no horizontal, na vertical ou na diagonal. Ok? Será que vocês acharam todas as palavras? Então, tivemos alinhamento, colaboração, comunicação, integração, liderança, processo e retrabalho. Bem, então, para a gente concluir, vimos que comunicação não é um soft skill, é uma competência estratégica. Integração melhora resultados, clima e experiência do cliente. Marketing depende da conexão entre áreas. E aí, eu deixo uma reflexão. Não existe campanha genial que sobreviva a uma empresa mal comunicada. Essas foram as referências e agradeço pela atividade de hoje. Bem, alguma pergunta? Estou à disposição. Obrigado e até a próxima.